Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês muita informação, muita notícia sobre o Mengão queridão e também uma notícia sobre os clubes brasileiros na Libertadores da América. Sim, porque o Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, deu com a língua nos dentes ao tentar brincar sobre a possibilidade dos clubes brasileiros não jogarem a Libertadores. Acabou que nessa brincadeira ridícula dele, ele cometeu mais um ato de contra os clubes brasileiros. Mas clubes do Uruguai, da Argentina, do Paraguai entraram na Conmebol contra os clubes brasileiros. Hoje, a Conmebol está rachada. Hoje, o futebol sul-americano vive uma guerra entre os clubes. E eu vou explicar tintim por tintim para vocês. Uma nova guerra está se instalando também dentro do Flamengo. E em duas vias. Primeiro, a esposa do Bruno Spindel resolveu metralhar a atual gestão porque não convidaram o maridão dela para os festejos do Campeonato Carioca. Por outro lado, temos uma guerra muito mais perigosa. Gerson recusou a primeira investida do Flamengo para sua renovação contratual. O quanto isso é perigoso? O quanto o Flamengo pode acabar rachando com o Gerson? Existe essa possibilidade? É culpa do Gerson, do Flamengo ou do Marcão? Vou explicar tintim por tintim para vocês. E é claro, também vou trazer notícias do Mengão, que voltou a treinar na tarde de hoje, vai treinar amanhã, vai treinar na quinta-feira e depois é folga. Sexta, sábado e domingo, todo mundo em casa relaxando, porque daqui a pouquinho começa o pega pra capar do Campeonato Brasileiro, tá? Agora o seguinte, vocês viram ontem que nós já tivemos a Libertadores América realizando o sorteio da fase de grupos. Beleza? O Conmebol foi lá e fez o sorteio. Eu já trouxe algumas explicações sobre alguns clubes que estão dentro do grupo do Flamengo e trarei muito mais ainda lá no Central do Fla, que aliás hoje a gente ainda trouxe a coletiva do Wesley lá no Central do Fla, ao vivo, como jogador da seleção brasileira. Wesley foi selecionado para falar para a imprensa hoje pela primeira vez como jogador da seleção. Estou muito animado e fiquei muito orgulhoso do moleque. Depois vocês dão uma procurada lá para vocês assistirem, tá? Mas para você entender mesmo quem são os clubes, os adversários do Flamengo na Libertadores América, ver quem é perigoso, quem não é, conhecer os outros clubes, porque os outros clubes também vão nos enfrentar em algum momento, eu recomendo que vocês usem o aplicativo da Flash Score. Eu mesmo estou me guiando pelos dados, pelos números que o aplicativo da Flash Score está trazendo. E, gente, é bem simples. Se você tem outro aplicativo, vai por mim. Desinstala esse e instala o aplicativo da Flash Score, porque eu estou usando e é o melhor de todos, sem sombra de dúvidas. Tem muitas modalidades, não é só o futebol, mas eu sei que vocês são amarradões com o Flamengo e tudo que envolve o Flamengo vocês se interessam. Por isso, eu digo para vocês instalarem o Flash Score, mas só vale instalar o Flash Score se for aqui, no link que está na descrição, no comentário fixado. Sabe por quê? Porque os caras da Flash Score estão de olho no nosso canal para ver quantos downloads a gente consegue fazer. Quanto mais downloads, mais chances a gente tem de ficar com a Flash Score como patrocinador oficial do nosso canal. E se isso acontecer, nós vamos, por exemplo, ter a possibilidade de acompanhar o Mengão em loco, ir aonde o Flamengo for, que é um sonho nosso e eu tenho certeza uma vontade de vocês também. Então, para ajudar o nosso canal, baixem o Flash Score nos links que estão aqui. Quanto mais cliques nos links tiver, quanto mais downloads tiver, mais chances tem da gente dar esse salto de qualidade no nosso canal. Por isso eu tô contando com vocês, baixem o Flash Score, que é simplesmente sensacional. É bom mesmo. Se não fosse, eu nem trazia aqui pro nosso canal não. Valeu? Nação, é o seguinte, eu quero que vocês deem uma olhada agora nas palavras engraçadinhas do Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, ontem na coletiva de imprensa pós-realização do sorteio da fase de grupos da Libertadores. Espia só. Imagina uma Copa Libertadores sem equipos brasileiros? ¿Sin qué? Sem equipos brasileiros? Eso sería como Tarzán sin chita. Imposible. Isso seria como Tarzan sem chita. Impossível. Gente, ele podia citar Romeu sem Julieta, ele podia citar Claudinho sem bochecha, ele tinha várias argumentações, até poderia falar sério, como um presidente de uma das maiores entidades futebolísticas do mundo. Mas não, ele quis brincar, ele quis levar na gozação. Você que é mais jovem, não pode estar associando o que é o Tarzan
e a Chita. Então eu vou colocar para vocês aí na telinha agora, para vocês entenderem o que ele falou. O Tarzan e a Chita. Sendo que o Tarzan seria a Conmebol, a Libertadores, e a Chita seria o Brasil. Vocês veem graça nesse tipo de elação do presidente da Conmebol? Depois, vocês não sabem por que eu falo para a gente tomar cuidado com a Conmebol. Por que a Conmebol é perigosa? O Alejandro Domingues vem de uma família inteirinha de dirigentes de um clube paraguaio que eu já falei para vocês. E eles fazem de tudo para privilegiar clubes sul-americanos fora do Brasil. Tanto é que ele mesmo ajudou a orquestrar uma reclamação de clubes do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, contra os clubes brasileiros. Essa fala do Alejandro Domingues, ela vem rebater aquilo que a Leila Pereira falou recentemente, de sair da Conmebol e ir para a CONCACAF. Já falei isso muitas vezes para vocês. A Leila nem foi ontem no sorteio. Ela repudiou o sorteio porque a Conmebol não tomou atitude nenhuma. Agora, algumas instituições, alguns clubes de futebol do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, estão pedindo a Conmebol para ter mão pesada com o Brasil com a questão de xenofobia. Eles estão dizendo que o Brasil pode fazer tudo. Batem em torcedores deles, prendem torcedores deles e que a xenofobia impera no nosso país. Mas que qualquer bobeirinha que seja falada por eles, eles tratam como um drama. E a Conmebol tende a pesar muito mais a mão sobre os brasileiros do que sobre os atos cometidos pelos clubes América do Sul afora. Não tenham dúvida disso. Pessoal, o que vocês acham das declarações? Porque eu já vi gente dizendo que a gente é muito mimizento. Mas sabe quem fala isso? Geralmente quem nunca sofreu na vida. Quem sofreu, como eu sofri, sabe o quanto é dolorido, dói na alma. Dói tanto na alma, que chega a doer fisicamente. Eu acho imperdoável. Esse cidadão tinha que ser afastado do cargo. Ele veio pedir desculpa hoje. Mas não tem como um cara com esse tipo de pensamento ser o principal dirigente da principal entidade sul-americana do futebol. É indesculpável a situação que Alejandro Domingues cometeu. Para mim, não tem desculpa. Coloca aí nos comentários o que vocês pensam a respeito sobre de tudo isso que eu acabei... Tá vendo? Fico até nervoso. Porque para mim, eu queria falar só de bola. Essas coisas me irritam veementemente. Desculpa, nação, desculpa, mas eu fico nervoso mesmo com essa situação, eu não gosto, não admito, enfim, mas bola pra frente aqui. Seguinte, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, é importante a sua inscrição pra gente continuar vindo aqui, falando a verdade, doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos, tá? Não se esqueçam também de deixar o like de vocês e de comentarem. Aliás, hoje eu já até lancei um vídeo lá no O Dia Online, na TV O Dia. Depois dá uma procuradinha lá, assista o nosso vídeo lá também, dá essa moral pra gente continuar com esse trampo lá, que ajuda o trampo daqui, valeu? Mas não esquece de se inscrever, é de graça, você não paga nada pra se inscrever e pra chamar seus amigos pra virem pra cá também. Se cada um de vocês nos ajudarem com 2 novos amigos por dia, a gente continua aqui por muito tempo falando a verdade do Clube de Regatas do Flamengo pra vocês. Mas o seguinte, pessoal, o Flamengo está vivendo uma época difícil. Essa semana está sendo uma semana conturbada, mas não podia deixar de ser assim, né? Acabamos de ganhar um título, acabamos de estar tudo bem e tinha que ter alguma treta para a gente poder conversar com vocês. E tem 2. Vou começar com a mais fraca de todos, que é com relação à treta da esposa do Bruno Spindel com a atual gestão. Ela, logo depois de tudo que aconteceu, da festa, do título, a esposa do Bruno Spindel postou o seguinte: mais um título conquistado com um time todo montado pelo Bruno. Você é FOP, agora são 19 canecos. Muito fácil assumir cargos com títulos caindo no colo com o trabalho dos outros. Mesmo ainda sendo diretor do clube, ele não foi chamado pela diretoria para comparecer ao jogo e comemorar o resultado vitorioso do trabalho dele. Mas todos os aspones estavam em campo, recebendo o troféu.
Parabéns, Flamengo, por valorizar a prata da casa. Vamos lá. Ela erra, para mim, em duas colocações aqui. Nessa daqui primeiro, que é muito fácil assumir o cargo com o título caindo no colo com o trabalho dos outros, e a dos Aspones. Acho que não precisava disso, não. O resto ela podia ter falado na boa. Agora, isso daqui, sabe por que ela não podia falar? Porque o Bruno só montou a equipe que montou porque caiu no colo dele uma grana que a gestão passada trabalhou para ele ter. Porque se não tem essa grana, ele não teria dinheiro para poder fazer o time que ele fez. Ah, Fabrício, agora você vai ficar detonando a gestão anterior? Não, gente, o que eu estou dizendo é assim. Desde 2013, o Flamengo vem trabalhando gestão por gestão para a gente chegar onde a gente chegou. Lá atrás, Pape, o Rodolfo Landim, o Valim Vasconcelos, o Eduardo Bandeira de Mello trabalharam juntos para conseguir a grana para chegar no momento que o Bruno Spindel foi contratado em 2019 e ele poder ajudar a montar o time, porque ele não montou sozinho. O Marcos Braz tem muito a mão nisso, porque o Bruno redigia contratos, conversava sobre as cláusulas, colocava as bonificações e tudo, mas quem fazia o grosso da negociação era o Marcos Braz. Então a esposa dele tá jogando pra galera uma coisa que é irreal. Tem muita gente trabalhando com catenada desde 2013 até o momento de hoje. Cada gestão teve um pepino, teve um problema que a gente discordou. O Bandeira, naquela maneira de tratar os torcedores, de dar banana e de cuidar dos pereba que a equipe tinha. Já o Rodolfo Landim, a maneira de tratar o torcedor também, falando que o torcedor do Flamengo é igual o consumidor da Coca-Cola. Bebe, mas não dá opinião. E o BAP agora é meio elitista também na questão dos ingressos e tal. Cada gestão vai ter uma coisa que a gente não concorda. Mas todas elas foram importantes. Isso que está escrito aqui não é verdade. Bruno não foi responsável por absolutamente nada sozinho. Bruno não fez absolutamente nada. E ninguém agora está aproveitando de uma situação totalmente e inteiramente criada pelo Bruno. Concordam ou não, pessoal? Eu só trouxe esse tópico aqui porque eu vejo os grupos de WhatsApp do nosso grupo e vejo outros também. E tava muita gente repercutindo isso daqui, muitos apedrejando a tal da Tissiromana e muitos dando razão para ela. E eu acho que não é bem assim, não. Acho que foi um trabalho realizado desde lá de 2013, que foi passando por etapas, e quem está colhendo os louros agora também recebeu numa boa. Mas o Bruno, se não tivesse a grana trabalhada na gestão do Eduardo Bandeira de Mello, também não teria feito absolutamente nada. Concordam ou não concordam? Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês, nação. Nação, o Flamengo retomou os treinos na tarde desta terça-feira, como vocês podem ver aqui. Treino hoje às 15h30. Amanhã o treino será às 9h30. Quinta-feira também às 9h30 e aí folga na sexta, sábado e no domingo. Não sei se folgará também na segunda-feira, porque o Flamengo ainda não passou a agenda da próxima semana. Mas até a semana terminar, ou seja, a programação do dia 17 ao dia 23, nós tivemos folga na segunda-feira, merecidamente, tivemos a final do Campeonato Carioca no domingo, 3 dias de trabalho e depois 3 dias de folga. Vale lembrar que esses 3 dias de folga, eles caem também na data FIFA, né? Onde os jogadores estão cedidos às suas seleções para a disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo do próximo ano. Talvez por isso o Flamengo tenha pensado em dar uma descansada no seu elenco. Até porque daqui a pouquinho começa a Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro começa no dia 29 deste mês agora. E a Libertadores no dia 2 de abril. Então vai ser jogos de Brasileirão no final de semana e de Libertadores no meio da semana. Os jogadores pouco terão tempo para ficar com seus familiares e para descansar. Então o Flamengo está aproveitando esse momento para poder dar a folga para os atletas, porque depois, pessoal, vai ser um pega para capar e aí a gente vai começar aquela rotina nossa de vídeo atrás de vídeo, live atrás de live para poder falar do Flamengo nas competições que o Flamengo vai estar disputando. Esse ano espero eu que todas. Que o Flamengo não seja eliminado nem da Liberta, nem da Copa do Brasil, muito menos do Campeonato Brasileiro. E hoje pela manhã eu falei com vocês sobre o grupo que o Flamengo pegou na Libertadores da América e falei que para mim é um grupo fácil, um grupo mamão com açúcar. Algumas pessoas interpretaram errado o que eu falei, eu vou explicar de novo. Gente, o grupo é fácil sim. Agora, isso no papel. Para que as coisas aconteçam, o Felipe Luiz tem que estar ligado.
nós podemos admitir que o grupo é fácil. O Felipe Luiz e os jogadores têm que trabalhar pesadíssimo para não deixar esse grupo fácil ser transformado num grupo difícil. O Flamengo tem totais condições de passar pelas 3 equipes, vencendo em casa e fora. Exceção feita no caso da LDU por conta da altitude. Então dá para fazer no mínimo ali 15, 16 pontos, se a gente empatar lá na altitude e ganhar o resto dos jogos. Mas o jogo é jogado, o Lambari é pescado, jogam-se os homens e não os nomes, eu sei disso. Então, a análise que eu faço é em cima do momento de cada equipe que o Flamengo pegou. E o momento de cada equipe que o Flamengo pegou nem se compara ao momento do nosso time. Os 3 clubes que estão no grupo do Flamengo são, para mim, do nível do Vasco, ou inferior. Por isso eu disse que o Flamengo deu sorte nesse sorteio. Vocês concordam? Acham que o Flamengo teve sorte? Coloquem aí nos comentários. E com relação à agenda do Flamengo, deu uma indignação? Não. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham do calendário dessa semana do Mengão Queridão. Bom, pessoal, vamos falar agora de 2 situações que vão fazer a mente de vocês bugar, tá? Não esquece de se inscrever e deixar seu like. A primeira delas é com relação ao Martirena. Lembra dele? Lateral, que todo mundo andou falando aí que foi oferecido ao Flamengo, inclusive eu, e que seria bom para o Flamengo? Pois é. Do nosso ponto de vista, pode até ser que seja, mas o Felipe Luiz vetou a contratação dele porque vê no jogo do Martirena um jogo diferente daquele jogo que ele quer propor no Flamengo. O Flamengo hoje é assim. Só joga no Flamengo quem se encaixar no modelo de jogo do Felipe Luiz. Não encaixou, não tem por que contratar. Então esse nome está fora de cogitação porque o Felipe Luiz vetou. Fez certo, Felipe? Não fez certo, Felipe? Coloca aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Sobre o Gerson, pessoal, o assunto mais delicado do dia. O Flamengo fez uma proposta de renovação com o Gerson, onde, primeiro, o Flamengo faria o reajuste salarial. E só depois o Flamengo faria a questão da renovação em si. Até porque o Gerson tem contrato até 2027. Não tem por que o Flamengo alongar o contrato dele agora. Então, primeiro o Flamengo faria o aumento salarial, normal, reajuste salarial, um adendo contratual, e depois o Flamengo trabalharia com a questão do tempo de contrato. Até 2027, o Flamengo teria mais tempo para definir se o Gerson merece 1, 2, 3, 4, 5, quantos anos o Gerson ainda merece contrato. Com relação ao tempo de contrato, o empresário do atleta achou de boa. Com relação aos valores, eles não concordaram e por isso o Gerson recusou a primeira oferta salarial do Flamengo. Gente, tem muitas pessoas transformando isso num problema que realmente não é. Natural. Como tem muito tempo ainda para o atleta negociar com o Flamengo, é claro que o Flamengo deve ter jogado um valor ali abaixo para ter uma gordurinha para negociar. A equipe dele foi lá e rejeitou. Beleza, sabe o que o Flamengo vai fazer? Vai sentar com a equipe do Gerson de novo e vai renegociar esse valor de novo. Vai colocar mais um golinho. O Gerson pode querer, pode não querer. E quando eu digo Gerson, gente, eu tô falando do nome do jogador, mas é o jogador e o staff dele. Ah, Fabrício, mas não é o Gerson que tá recusando, é o mercenário do pai dele. E o pai dele defende os interesses de quem? Do filho. Então, é o Gerson em conivência com o pai. É ruim o que eles estão fazendo? São mercenários? Não, gente, eles estão negociando uma proposta de salário. Normal. Que bobeira. Não tem cavalo de guerra nisso daí, não. O Flamengo ofereceu, eles recusaram. O Flamengo vai oferecer mais alguma coisinha. Eles vão aceitar ou não. É natural, gente. Isso é normal. E o Flamengo tem muito tempo para renovar. O pai do Gerson é mercenário? O Gerson é mercenário? Não. São pessoas que estão negociando. A gente está numa negociação. Você negocia também se te der oportunidade. Vai falar para mim que na hora que você vai comprar um carro você não negocia. Vai falar para mim que na hora que seu chefe te chama para te dar um aumento você não negocia. Todo mundo negocia, gente. É a coisa mais natural do mundo. O Gerson é um baita de um jogador e o pai do Gerson é o pai do Gerson, empresário do Gerson. Eles estão fazendo aquilo que eles estão tentando que seja a melhor coisa para eles. Normal, natural. Ah, o Gerson vai sair do Flamengo? Não, ele tem contrato até 2027. Ele só sai do Flamengo se o Flamengo quiser vendê-lo. Pelo valor que o Flamengo quiser. Ah, e se ele forçar a barra? Por que isso aconteceria? O Gerson tá feliz no Flamengo, ele não quer sair. Ele quer uma condição melhor salarial e a negociação está acontecendo. Então, pessoal, calma. Não precisa ofender nem o Gerson, nem o pai do Gerson.
é uma negociação normal, é uma negociação natural. As partes vão dando um pouquinho daqui, dando um pouquinho de lá, até fechar. Valeu? Então, tudo normal, não há guerra, é negócio. A gente tem que crescer para entender que nós amamos o Flamengo. Eles são profissionais. Fechou? Tá bom? Bom, essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês curtam, comentem, compartilhem. Se inscrevam no nosso canal e tragam amigos para se inscreverem, para a gente continuar aqui trazendo as informações do Mengão Queridão. Tamo juntos, tenham uma excelente terça-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.